Shalom, shalom, boa tarde. 22 de setembro do ano de 2022. Nós estamos no dia 26 de Elul do ano 5782. É a tarde com a Torá. Estamos aí no quinto dia da semana, o quinto dia para o Shabat, e nós estamos aí trazendo a paraxá da semana, que Nitzavim, que significa estar prostrado, em pé, firmemente diante de Hashem. E nós estamos no quinto dia para o Shabat, a quinta leitura da nossa paraxá semanal. Estamos aí chegando nos momentos finais para o Rosh Hashanah. Então, nós teremos aí no domingo ao pôr do sol, né, o primeiro dia de Tishrei do ano 5783, né? E nós estaremos transmitindo diretamente de Bauru para as nações o nosso Rosh Hashanah, né? Para aqueles que não puderem se reunir, né, com as suas comunidades, aqueles que por alguma razão não podem estar juntos com os demais, né? E que estão aí de alguma forma, né, por assim dizer, isolados. Nós estaremos aí transmitindo, né, através aqui do Facebook, o cerimonial de Rosh Hashanah, o jantar especial de Rosh Hashanah, né, para para os que não puderem comparecer presencial aqui, vai ficar aquela famosa água na boca, né? Estou perdendo um deliciosíssimo jantar, né? Então é isso daí, gente. Vamos procurar estarmos juntos, unidos, que é uma das características que nós estamos vendo nessa paraxá da semana, Nitzavim, que significa parado, prostrados, firmemente em pé, diante de Deus, o seu Deus, ou o teu Deus, né? Numa expressão assim, no bom sentido, bem possessiva, teu Deus, ou seja, o nosso Deus. E é por isso que o monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, sempre vai trazer para nós essa questão, né? Que realmente nós estamos no caminho certo, né? Nós estamos diante do nosso Deus, ok? Então, hoje nós temos aí na nossa aliá, o tema, né, que nós colocamos aí é escutar a voz de Deus. E na nossa aliá de hoje, né, que está no capítulo 30 do livro de Deuteronômio, a nossa quinta aliá, ela está no verso 7 até o verso 10, e nós vamos aí ver aí as vezes em que a Torá, ela nos traz aí sobre a questão escutar a voz de Deus e sobre a questão de retornar a Deus, né? E nesse retorno a Deus para a obediência e a prosperidade. Então, os nossos mestres trazem para nós realmente as ricas lições no sentido de aprendermos corretamente a Torá, né, através do estudo, lembrando que o estudo é o fundamento para termos realmente cada vez mais a nossa emuná e o nosso bitachon, a nossa fé e a nossa confiança em Deus, cada vez mais firmado, enraizado, né? Como diz o tema da nossa paraxá da semana, Nitzavim, prostrados, em pé, aliás, postados, né? Postados, em pé, firmemente, diante de Deus, o teu Deus, ok? Então, nesse aspecto aí, nós vamos ver essa questão sobre o escutar a voz de Deus. Junto com isso está implícito o retorno, a obediência, a prosperidade e toda sorte de bênção vem sobre ti. E os teus inimigos é que vão padecer
apuros, porque, como estamos vendo nessa semana, os inimigos que te perseguiram, que te oprimiram, que trouxeram algum dano, algum mal a ti, sobre eles cairão realmente estas maldições aqui escritas, né? Então, amados, como nós temos diante de nós, né, um monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né, lembrando sempre que a nossa liderança, Bnei Noach Brasil, está na liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstad, né? É interessante você até observar esse detalhe, porque a partir do momento que o movimento Bnei Noach Brasil, com a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstad, começou a crescer e aparecer, também não faltou o rabino aparecendo por aí, dando lição, né? Curso para Bnei Noach, patati patatá, né? E por aí afora vai, né? Então nós precisamos tomar cuidado também, né? Certos tipos de liderança pegando carona, né? Aproveitando que o barco está indo de ventos em popas, né? Então muitas vezes as pessoas incautas acham que é tudo igual, mas não tem nada a ver, né? Então por isso, né? Analise, faça comparações para que você não seja enganado ou levado aí no bico, né? Então isso é importante. Então a nossa liderança Bnei Noach Brasil, com o Rav Yaakov Gerenstad, né? Que vem aí trabalhando arduamente desde os anos 2012, explicitamente no movimento Bnei Noach, e agora o movimento, graças a Deus, está crescendo bem. Então vamos ficar firmes aí junto com o nosso Rav Yaakov Gerenstad, ok? Baruch Hashem, nós vamos ver também aqui no dia de hoje sobre a questão do Rosh Chodesh, né, de Tishrei, que é o primeiro dia do ano novo judaico, 5.782, o que o rabino Shemuel Marcos, ele traz para nós nesse ensinamento, nesta reflexão, né, baseado em palestras e ensinamentos do Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, sobre essa questão do Rosh Chodesh, da criação do homem e do Rosh Hashanah, né? E aí nós vamos ver esta questão aí. Para amanhecer o dia de hoje, né? Quinta-feira, antes do pôr do sol, alguns Bnei Noach, ou algumas comunidades também, começaram a fazer os 4 últimos dias, né, de Elul, para entrar no ano novo, a Selichot, né? Então, nós começamos hoje os 4 últimos dias do mês de Elul. Então hoje, quinta-feira, o primeiro dia, amanhã sexto, o segundo, sábado, o terceiro e domingo, o 4º dia de Selichot, né? Pela graça de Hashem, se Mashiach não se revelar até lá, no próximo ano, vamos iniciar aí desde o primeiro dia, né? Algumas comunidades, alguns grupos, alguns amados Bnei Noach começaram a fazer a última semana de Selichot, né? Que as comunidades judaicas, elas fazem a última semana de Elul, fazem a Selichot, que significa Selichá, desculpa, perdão, né? E Selichot é os nossos pedidos de desculpas, de perdão, né, a Hashem. Então, onde nós elevamos a Ele as nossas preces específicas, chamadas Selichot, nesses últimos 4 dias, e também pode ser na última semana, ou os últimos 7 dias. Então, nessa madrugada, para aqueles que puderam, né, realmente, antes do pôr do sol, levantar e fazer a sua prece, né, de Selichot, para o 4º, 5º, 6º e 7º dia. Então, a Selichot, ela vai em torno de 30 a 35 minutos, né, devidamente cronometrados, ou fizemos, para que pudéssemos trazer aqui para os amados ter uma visão de tempo, né, para poderem se organizar, né, para amanhã, sábado e domingo. Então é em torno entre 29 minutos a 35 minutos, dependendo
da recitação de cada um, obviamente, ok? Então esse é o tempo que se leva para fazer as selichot, certo? Então estejam atentos a isso daí. É importante fazer, por quê? Porque é um momento em que nós também precisamos entender que faz parte do nosso exame introspectivo, né? Porque você veja bem, entre outros detalhes que você tem ali, você tem a questão de louvor a Deus, de enaltecer o nosso Deus, né? De prestar a Ele a devida honra, temor e amor ao nosso Deus, o único Criador, o único Salvador, o único Pai das misericórdias, né? E também tem um momento ali em que nós entramos dentro do campo da confissão. E quando nós entramos dentro do campo da confissão, nós vemos ali, né? Nosso Deus, deixe nossa oração vir diante de ti, e não ignores nossa súplica, pois não somos tão descarados e obstinados para dizer a ti, Adonai, nosso Deus, somos justos e não pecamos, mas de fato nós pecamos. E aí então nós temos aí, né, a confissão, onde vemos aí, né, nós roubamos, nós caluniamos, fizemos outros pecar, pecamos com más intenções. Então ali vem o nome aos bois, lembra que nós falamos? Dar nome aos bois. Então aqui na confissão não tem aquela questão de você chegar, né, diante de Deus e dizer, ó Deus, se porventura eu pequei, se porventura eu roubei, se porventura eu caluniei, e vai os demais nomes da boiada toda aí, né? Então não tem essa possibilidade, é confissão mesmo. Ah, mas eu não fiz isso. Fez. Por quê? Porque qualquer um Beneinua que fez, nós estamos diante de Deus de forma não somente individual, mas nós estamos de forma coletiva, entendeu? Então é o povo confessando. Por que que os sábios trazem esse aspecto, nesse sentido, no plural? Tem várias conotações e também vários pontos de vista dentro desse aspecto aqui. Então, quando nós falamos na forma plural, nós pecamos, né? É a mesma coisa, lembra daquela lição que nós aprendemos sobre a questão de ir à guerra? E momentos antes da batalha, né, Deus orientou Moshe orientou os anciãos, os líderes e os comandantes do exército, né? Então o que foi dito ali? Se porventura tem alguém que construiu uma casa nova e ainda não desfrutou dela, retorne para desfrutar da sua casa nova que você construiu, para que outro não venha desfrutar. Se alguém fez um vinhedo e ainda não saboreou os primeiros frutos do seu vinhedo, retorne para desfrutar dos primeiros frutos do seu vinhedo. Quem está noivo e deixou a sua noiva lá em casa, retorne para a sua noiva, case, né? Materialize o casamento, desfrute das suas núpcias, né? E depois, na sequência, ele diz, aqueles que porventura têm medo, né, ou se acovarda diante da batalha, retornem também. Então, quando o comandante deu a ordem, todas estas categorias saíram juntos. Então, tanto o do vinhedo, da noiva, da casa nova, do vinhedo novo, né? E também aqueles que estavam com medo da batalha, medrosos pela batalha, todos saíram juntos. Então ninguém sabia quem era o medroso, quem se acovardava diante da batalha. Então todos saíram juntos. E justamente porque, qual que é o objetivo? É para que ninguém seja envergonhado. Então aqui, quando nós fazemos as nossas confissões, é a mesma coisa. É para que nós façamos a confissão de forma coletiva, para que ninguém seja envergonhado. Ah, eu não roubei, então eu não falo, nós roubamos. Mas aí o que roubou, aí ele fala, nós roubamos. Aí você sabe quem é que cometeu o pecado do roubo. Um exemplo estamos dando, ok? Tem várias
várias confissões. Nós temos uma boiada inteira aqui dentro da manada chamada pecados e transgressões, a Torá, a vontade de Hashem, ok? Então é um exemplo dentro dessa boiada toda aí. Então, eu não fiz isso, eu fico em silêncio, quem fez fala. Então essa pessoa, ela vai ficar humilhada. Então por isso, um dos aspectos aqui é o mesmo. Então a confissão, ela é geral, é nós, no plural. Por quê? Porque assim como o povo judeu fala nós como coletivo, né, o povo, então nós pecamos. Não importa se foi aquele judeu simples lá no meio da floresta, lá no meio do seu campo, lá no meio do deserto, mas ele é parte do povo, o povo judeu. Assim também é a questão dos Benei Noa, e é essa visão que nós precisamos ter. Não importa se o Benei Noa está lá, no meio da sua floresta, no seu sítio, na sua fazenda, não importa onde ele esteja, nós estamos ligados pelo mesmo monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então a confissão é nós, ok? Dentro desse aspecto aí. Um outro aspecto, num sentido ainda mais elevado, que nós também precisamos entender de uma forma bem sublime e de uma forma bem sábia, né? O outro ponto de vista é também nesse aspecto aqui que os sábios trazem, é que quando nós falamos nós estamos dizendo nós e Deus. Ou seja, nós pecamos. Obviamente Deus não peca, nós sabemos disso, não restam dúvidas. Mas os nossos sábios falam que é para nós entendermos que quando nós falamos nós não estamos isolados de Deus. Nós estamos com Deus, Deus está conosco. Então Deus, ele se condói da nossa própria dor, ele se condói da nossa própria techuvá. Por quê? Porque a techuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, o reconhecimento do erro, do pecado, das transgressões e etc. e tal, nos causa dissabores, tristezas. Então, quando nós também falamos nós, então é para nós compreendermos de uma forma bem elevada que nós não estamos sozinhos, que Deus está conosco. Porque vejam bem, amados, que a forma singela e sublime que nós precisamos entender. Não existe lugar onde Deus não está. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, as nossas transgressões, Deus está conosco. Nós estamos com Deus. Nós não estamos isolados de Deus. Então é nesse sentido que os sábios trazem para nós compreendermos, Deus está conosco. E quando nós falamos nós pecamos, Ele está conosco. Sabemos que Deus não peca, mas Ele está conosco. Justamente para fortalecermos a nossa emuná e o nosso bitachon, fé e confiança em Deus. Entendeu? Então são aspectos que nós precisamos estar conscientes para que nós, de fato, nós não possamos, em hipótese nenhuma, estarmos aí vamos dizer assim, né, de uma certa forma arrogantes ou prepotentes, né? Mas sim, é momento de confissão, de humilhação, é momento de nos humilharmos diante de Hashem e sentirmos que realmente não estamos sozinhos, tá bom? Ok, Baruch Hashem. Então, o nosso Shalom hoje vai para a Terezinha Teles e família, lá no Distrito Federal. Então, Terezinha Teles e família, Shalom, Shalom. A Eliana Ferreira, de Nova Friburgo, né, a cidade serrana, lá do Rio de Janeiro, e família. A Jéssica Costa, Salvador, Bahia. Né, o Eduardo Rezende, Goiânia, Goiás. O Bruno, de Manaus, Amazonas. A Maria Rita Fernandes. Né, o casal Fátima e Oswaldo Sato, lá do Japão, né, que sempre estão em conexão conosco, no horário invertido, por assim dizer, né, que agora lá são 3 horas da madrugada, né, horário de estar dormindo, porque daqui a pouco amanhece o dia, e aí tem que trabalhar, como diz o outro, né. A Solange Cândido, da cidade de Santa Ernestina, aqui na região de Ribeirão Preto. O Rogério Cassolato, a Carla Maia, de Feira de Santana, Bahia, né?
mesma cidade ali da Osair Leal, né? Na Feira de Santana, Bahia. O Silas Silva, lá de Rio Branco, no Acre, né? Lá no norte, né? Ela é bem no norte do nosso país. A Leocádia, na cidade de Colombo, Paraná. O Marcos Pontes, aqui de Bauru. Não é o astronauta, viu? Não é o astronauta, que também é daqui de Bauru, né? Mas aqui o Marcos Pontes é um amado irmão aqui que está aí iniciando os caminhos aí, né, do monoteísmo. Então, Marcos Pontes daqui de Bauru, né? Um nome forte, hein? A Sandra Souza de Palmares, Pernambuco. Temos aí o Diego Monteiro lá de Portugal, né? A cidade, também o país, né, da Elizabeth Lobo, da Donária do Carmo, da Cibele Ludmila para o Mundo Melhor, né? Também lá de Portugal, ali tem um time bom em Portugal, hein? A Ana Paula de Pirassununga, né, São Paulo. O Marco Matia do Rio de Janeiro. A Irinalda, São Paulo, capital. José Roberto Rolumbach, né? José Roberto Rolumbach, São Paulo, capital. O Paulo de Ribeirão Preto, São Paulo. O Dalmo Carvalho, né? Yosef Natan, de Salvador, Bahia. A Nair Gomídio, Jonathan Esteves. O Ronaldo e esposa Maristela Marcel, da cidade Raul Soares, Minas Gerais. O Reinaldo Silva, São Paulo, capital. Arnaldo Silva, do Piauí, né? No grupo Histórias Judaicas, nós temos aí a Edna Soares, Maputo, né? Da cidade Maputo, lá em Moçambique, né? Também a nossa visitante internacional aí, a Edna Soares, que reside na cidade de Maputo, Moçambique, faz parte do grupo Histórias Judaicas. A Edna Fernandes, o Francisco Júnior de Três Lagoas e a esposa Leila Rocha Costa, o Júlio Alves de Juiz de Fora, Minas Gerais, a Ângela Maria Petrópolis, Rio de Janeiro, o Paulo Alberto Tanque, de São Paulo, capital, o Samuel Lima, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, o Carlos Cordeiro de Prudentópolis, Paraná, o Romeu Matos Filho, Curitiba, Paraná, o Pedro Zaghini, Campinas, São Paulo, a Nara Brochieri, também aqui de Bauru, né? Então a Nara Brochieri e família, o nosso shalom aqui em Bauru. A Manuelita Santos Lemos, de Ubaitaba, Bahia. Williams Félix e esposa Leila Fernanda, de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. O Pércio, né? O sobrenome dele é bem complicado, deve ser lá daquele lado leste europeu, né? Então é o Pércio Wagenstein, né? Não é exatamente isso que eu acabei de falar, ok? Wajensztejn, né? São as letras do sobrenome dele. É bem complicado. Precisa ouvir para a gente poder pronunciar aí de forma mais correta. Então, Pércio, São Paulo, capital, e as nossas escusas por não falarmos o nome corretamente, ok? Se possível, manda aí um áudio para a gente aprender aí. A Sara Bels, de Caraguatatuba, São Paulo. Adriana Carvalho, Boa Esperança, Minas Gerais, né? Temos aí a Malu, São Sebastião, Distrito Federal. Temos aí a Isabel Maria Gouveia, Lucélia, São Paulo. A Inês Martins, Pirajuí. A Vânia Ivonete, Maria da Silva, Recife, Pernambuco também. A Ana Eustáquio, Manaus, Amazonas, né? Temos aí a Miriá Barros, de Brasília. Temos aí quem mais aí? A Edilane Minorello e o esposo Claudemir, Bauru. A Teresita Rodrigues, né? A Teresita Rodrigues, acho que é de Ribeirão Preto, né? São Paulo, interior de São Paulo, né?
a Genesi Tolentino dos Santos, Londrina, Paraná. O Robson Lima, aqui de Macatuba, né, a região de Bauru. A Tereza Jacinto, né, a Tereza Jacinto é de Ribeirão Preto, é isto. E a Teresita Rodrigues é de São Paulo, capital, né? Então, Tereza Jacinto, Ribeirão Preto, Teresita Rodrigues, São Paulo, capital, ok? Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo. Quem mais aqui? O Juari, lá de Belém do Pará, Baruch Hashem, que sempre está por aí também, né? Acho que, bom, pelo que me apareceu aqui, são vocês. Mas tem gente aí que está só na visualização, é só mandar um shalom aí, tá bom? Baruch Hashem. Hoje é dia 22 de setembro do ano de 2022. Há 43 anos atrás, um famoso casal casavam-se e hoje estão completando 43 anos de casamento. Mais 4 anos de namoro somam 47 anos de casamento. Olha o bilhete que eu recebi aqui, gente. Olha só, tá no inverso aí, forma espelho, ok? Né? A dona Edna mandou um bilhetinho aqui para não esquecer. Hoje é a data do nosso casamento pelo calendário gregoriano, ok? Então hoje nós estamos completando 43 anos de casados, mais 4 anos de namoro, 47 anos, misericórdia! Quem quiser mandar aí um presente para a Edna para aguentar esse rapaz aqui, pode mandar, ela merece. Né? Então, 43 anos que nós estamos completando hoje. Mazal Tov, Edilane Minorello mandando Mazal Tov, amém, vem amém, Malu, né? Então, né, nós agradecemos a Hashem, nos rendemos em gratidão a Hashem. A Inês Martins, Mazal Tov, a Inês Martins acompanha isso de pertíssimo, né, Inês Martins? Né? Baruch Hashem por isso daí, né? Então, nós louvamos e agradecemos a Hashem por essa data, né? Mais uma data, mais uma primavera, ó, 22 de setembro, início da primavera, né? Ela escolheu a data corretíssima, né? Para marcar a data do casamento, início da primavera, onde o sol, pá, né? Faz com que tudo que está encoberto pelo inverno venha à vida, né? Então é isso daí, a dona Edna, né, está aí então, né, na nossa 43ª primavera, né? Então louvamos a Hashem, agradecemos ao Eterno realmente, né, por tudo aquilo que nós passamos e chegamos até aqui. Foram 43 anos que não foram fáceis, né? Muitas coisas ainda não estão fáceis, mas realmente nós estamos aí em frente nessa luta aí. E, em particular, eu agradeço a Hashem pela esposa que Hashem me deu, porque sem ela, certamente, não sei aonde eu estaria, né? Então, louvo muito a Hashem pela Edna, uma esposa, uma mãe, uma avó, uma nora, uma sogra, né, maravilhosa, uma companheira, uma amizade que realmente não tem como expressá-la de forma adequada, né? Então, a melhor forma adequada que nós achamos é realmente Provérbios capítulo 31, versos 10 a 31, né? Quem encontra uma esposa, uma mulher sábia, né? Uma mulher virtuosa, achou um grande tesouro. E eu agradeço a Hashem por esse grande tesouro que ele de fato me deu aí. 43 anos, mais 4 de namoro, 47 anos, e nós estamos aí. Momentos muito difíceis que nós passamos pela nossa vida, e momentos em que achava que, como diz o outro, né, o barco ia naufragar, né? Mas graças a Hashem pela vida da Edna, que foi, né, tem sido e será
sempre esse braço direito, essa força, né? Ela é baixinha, tem 1,60 m, mas a... Hã? 1,51 m? Meu Deus do céu, não é isso tudo não. Né? Mas é uma gigante espiritual aí. Louva a Hashem pela sua vida e por isso sou grato a Hashem realmente por ter a Edna como esposa, mãe, né, companheira, uma amizade sem igual e também uma grande conselheira nesses momentos mais difíceis da vida aí, né? E ainda o que temos aí, né, alguns obstáculos a transpormos pela frente, né? E ela tem sido aí esse braço forte aí, né? Não vamos desanimar, não, vamos em frente aí, né? Então, um dia oportuno, assim, quando o Eterno permitir, quem sabe poderemos sentar em torno de uma grande e maravilhosa mesa para degustação e podermos aí compartilhar alguns momentos da nossa vida até aqui então. Então, né, pela graça bendita de Hashem, um Mazal Tov para nós. Ok? Baruch Hashem, é isso daí, né? A Edilane Minorello, vocês são bênçãos de Hashem em nossas vidas. Amém, vem amém, né? Graças por isso daí, né? Então, né, aos nossos amados aí, Baruch Hashem por isso daí, tá bom? Vamos em frente aí, que nós não podemos estar aí, sair do foco agora. Vamos voltar para o foco, né? A nossa base é, de fato, a Torá, e é o que tem norteado as nossas vidas até aqui, sem sombra de dúvidas, ok? A nossa quinta leitura está no capítulo 30, né, de Deuteronômio, a partir do verso 7 até o verso 10, e aí nós vamos aí, sem sombra de dúvidas, estarmos aí vendo os recados de Hashem para as nossas vidas aqui nessa quinta leitura, ok? Uma das coisas que nós vamos ver aqui é que, segundo Onkelos, né, um dos sábios e comentaristas da Torá, ele nos fala que dentro dessa leitura aqui, algo que fica bem patente é que, de fato, Deus, o Eterno, ele vai remover toda a tolice dos corações do povo judeu e, obviamente, de todos aqueles que vão a ele, né? Isso está incluso os não-judeus, os Benei-Noa, que ele tira toda a tolice dos nossos corações para podermos escutar a voz de Deus, ok? Então, capítulo 30, versos 7 e 10 fala assim: Deus, seu Deus, colocará todas essas maldições sobre seus inimigos e sobre aqueles que odeiam vocês, aqueles que perseguiram você. E você retornará e escutará a voz de Deus e cumprirá todos os seus mandamentos que eu ordeno hoje a você. Deus, seu Deus, dará a você prosperidade em todo o trabalho de suas mãos, o fruto de seu ventre, o fruto de seus animais e o fruto do seu solo, pois Deus irá mais uma vez se regozijar com você, sendo bom para você, como ele se regozijou, sendo bom para seus pais. Pois então você escutará a voz de Deus, seu Deus, para observar seus mandamentos e seus mandamentos suprarracionais escritos neste rolo de Torá. E você então retornará a Deus, seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma, né? Baruch Hashem aí. Amém. Gratidão, Ana Eustáquio, pelo Mazal Tov. Baruch Hashem. Então vejam bem, amados, aqui nesta passagem, como que Moshe, ele traz de forma bem detalhada a palavra, bem detalhada, o passo a passo, para que realmente esta nova geração que vai entrar na Terra Prometida possa sempre ter em sua consciência o fato de que
as coisas acontecerão exatamente como ele está dizendo, como ele está falando. E então, quando as coisas acontecerem, eles não poderão dizer, não fomos avisados, não fomos alertados, ok? Então, isto é um verdadeiro profeta, e não um enganador, né? Aquele que gosta de disseminar fake news, ok? Então, Moshe fala de forma bem clara, Deus colocará todas essas maldições sobre seus inimigos, sobre aqueles que odeiam vocês, aqueles que perseguiram vocês. Aliás, nós observamos aqui, colocará essas maldições sobre seus inimigos e sobre aqueles que odeiam vocês. E aqueles que perseguiram você. Aqui está no singular e ali está no plural. Então, nós vemos aqui mais uma questão de distinção. Os inimigos receberão sobre si todas as maldições deste livro, a Torá. Todos aqueles que odeiam vocês, ou seja, em qualquer lugar do planeta, aquele, seja quem for, que odeia um judeu, estas maldições do livro estarão sobre vocês. E não tem como evitar isso. Porque não há ninguém que possa ser comparado a Deus. O Deus da Torá, o Deus de Israel, o Deus do judeu, o único Deus, o único Criador, o único Salvador, o único soberano. E na sequência ele diz, e aqueles que perseguiram você, ou seja, qualquer judeu que é perseguido em qualquer lugar do planeta, é como se estivesse perseguindo todo o povo judeu. Então, todo aquele que odeia um judeu ou que persegue um judeu, é como se perseguisse todo o povo judeu. E automaticamente ele está contra Deus. E estas maldições virão sobre os tais. E não tem como evitar isso, ok? A única forma de evitar isto é fazer aquilo em que de fato o pacto abraâmico diz. Quando Deus disse a Abraão, abençoarei os que te abençoarem. Este é o antídoto para não receber maldição sobre si. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Está aqui se confirmando o dito do pacto abraâmico, ok? O verso 8 diz, e você retornará e escutará a voz de Deus e cumprirá todos os seus mandamentos. Então, antecipadamente, Moshe estava dizendo a essa nova geração, vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão saborear da terra prometida, e quando vocês estiverem em fartura, vocês esquecerão de Deus, o teu Deus, e vocês se entregarão à idolatria e todas as suas coisas imorais, profanas e por aí afora vai. Mas haverá um momento em que você, como povo, retornará e escutará a voz de Deus. Retornará, techuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Somente através disto, da techuvá, é que se pode escutar a voz de Deus. E aí então, qual que é a sequência? Obediência aos mandamentos divinos. E nesse sentido, então o povo judeu assim o estará fazendo. Então hoje, já foi comentado nessa semana, então hoje o povo judeu está retornando para a terra de Israel. Graças realmente ao movimento bem profícuo do movimento Chabad ortodoxo, né, entre Israel e entre as nações, através disso daí o judaísmo, né, tem realmente tem passado por um renascimento, principalmente com a liderança do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, o tzadik, o justo da nossa geração e o líder máximo da nossa geração. Então, a partir de 1950 até a presente data, né, o movimento judaico ele tem realmente renascido das cinzas. E o nosso Rebbe pegou, né, realmente após o Holocausto, esses momentos difíceis,
né, para realmente fazer renascer o amor ao judaísmo, o amor a Deus. E ele conseguiu fazer isso, e isso tem realmente tido continuidade através dos seus Hassidim, os seus discípulos, os seus devotos, né? Que são os rabinos e o movimento Chabad pelos 4 ventos do planeta. E o segundo ponto que tem feito mostrar, né, para nós que realmente o renascimento do judaísmo está englobando não somente os judeus, mas as nações, é um movimento Bnei Noach, né, que está fazendo com que haja, de fato, esta realidade, o retorno ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, é isso que está profetizado, aconteceu e está acontecendo. Na sequência, o verso 9 diz: Deus, seu Deus, dará a você prosperidade em todo o trabalho de suas mãos. Ou seja, tudo aquilo que o judeu coloca a mão, Deus dará prosperidade. Então, por isso que você vê o Estado de Israel, né, como prosperou, assim como você vê também, de uma forma geral, o judeu como é próspero em qualquer lugar do mundo, né? A prosperidade é uma realidade para o povo judeu. Agora, imagine esse retorno a Deus, a Torá, como será então essa prosperidade? Será algo realmente surpreendente, fantástico, né? Uma dimensão muito grande, né? Que nós iremos contemplar à medida que isso vai acontecendo, sem sombra de dúvidas, ok? E o fruto de seu ventre, ou seja, os filhos, né? Os filhos serão cada vez mais, a mulher judia, né? Será cada vez mais próspera no sentido de dar à luz filhos saudáveis e perfeitos, né? E também a mulher judia dando realmente à luz a muitos filhos, ok? O fruto de seus animais são as crias, né? A mesma coisa, né? A criação crescendo e se estendendo. O fruto de seu solo, né? Nós vemos aí até o deserto de Negev está florindo e frutificando. Assim como Deus também, como sempre se regozijou com o povo judeu, ele também se regozijará, né, com o retorno do povo judeu aos princípios e fundamentos da Torá, né? Então, por isso, o verso 10 confirma: pois então você escutará a voz de Deus, seu Deus, para observar os seus mandamentos, que estão aqui escritos neste rolo de Torá. E você então retornará a Deus, seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma, né? Então nós vemos aqui a questão do retorno, né? O retorno a Deus, nesse sentido muito profundo, muito elevado, e realmente nós estamos aí para presenciar esta realidade de forma mais plena, pois Mashiach se revelará a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Dentro desse aspecto, tanto Onkelos como nos fala, né, que Deus vai vai remover todo a tolice dos corações, né? Então o Kli Yakar também ele nos fala sobre isso, dizendo: Deus permitirá ao povo judeu servi-lo não somente por temor, medo, mas também por amor. Então aqui vai entrar um ingrediente mais forte, o amor. E nesse sentido, no amor, fará com que o versículo enfatiza nesse sentido: Deus, seu Deus, circuncidará seu coração e o coração de seus filhos, que significa essa circuncisão do coração, amar a Deus verdadeiramente. Então, nós precisamos, entre aspas, né, vermos como está a circuncisão do nosso coração. Ou seja, qual é o nível, o grau do nosso amor para com Deus, né? Não somente o temor, mas nós precisamos servi-lo com amor.
visto que a pessoa só pode servir a Deus com amor e alegria quando não está sob ameaça de seus inimigos. A Torá então continua dizendo: Deus, seu Deus, colocará todas essas maldições sobre seus inimigos e sobre aqueles que odeiam você, que perseguiram você. Então, é exatamente essa mudança, né, em todo o aspecto, né, a Teshuvá, o poder da Teshuvá, né, para com o povo judeu, fará com que, de fato, né, todas as suas dores, aflições e angústias, toda maldição que foi lançada contra o povo judeu, será de fato revertido contra todos aqueles que odeiam, odiaram, perseguiram, perseguem, né, o povo judeu, mesmo que seja uma perseguição contra um único judeu, certo? Então, por isso, essas maldições alcançarão os teus inimigos. Ficando livre dos teus inimigos, então, servir a Deus com temor e amor é algo muito jubiloso, em que realmente que é o que Deus quer. Então, por isso, nós precisamos, né, como diz o nosso Rav Yaakov Gerenstad, nas suas lições, e falou mais uma vez na lição de ontem, né? Quem ainda não assistiu a lição de ontem, do Rav Yaakov Gerenstad, entra lá no canal do YouTube, né? Rav Yaakov Gerenstad, aí assista a aula de ontem e veja lá, mais uma vez, falando dentro desse aspecto aqui, olhando, né, as nossas provas, as nossas adversidades, aquilo que não é agradável que acontece conosco, né, que nós possamos olhar de uma forma em que nós venhamos compreender que são provas e testes que Deus está fazendo conosco, realmente para ver o que está no nosso coração, se nós de fato o amamos ou não. Então é nesse sentido que nós passamos por provas e testes, né? Então não encare as provas e os testes como um ponto final da tua vida. Ai meu Deus, o que vai ser agora? Ai, agora? Não entre em desespero, né? Como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, esta é a hora de manter a calma. Respira fundo, não está nada agradável, né? Não é doce, é muito amargo a prova, o teste, mas é para o meu aperfeiçoamento junto a Deus, né? Não há mal que venha do céu, porque Deus ele sempre quer o nosso bem. Então é olhando dentro desse aspecto que Deus está permitindo que a prova e os testes, né, sejam para nós sem sombra de dúvidas, né? Um aprendizado, amadurecimento, fortalecimento, para que nós tenhamos temor, não mais medo, mas temor, respeito e amor. Amor e amor para com Deus, ok? Então é nesse aspecto aí, ok? E o nosso Rabin, né, Shemuel Marcos, né, sobre Rosh Chodesh, da criação do homem, então ele nos fala que a nossa vida não pode ser apenas conhecida como nascer, crescer, casar e desaparecer, né? Não precisamos nem explicar o que é desaparecer, né? E dentro desse sentido nós temos o Rosh Chodesh, né, em que a lua nova é muito importante na vida judaica. Na verdade é o primeiro mandamento que os judeus, como nação, foram instruídos a observar lá no Egito, o Rosh Chodesh. Segundo a Kabbalah, o ciclo de descanso antes da produtividade é o motivo pelo qual precisamos de sono todas as noites. Esse sono aqui, esse dormir aqui, é diferente de dormir durante o dia de Rosh Hashanah, viu? O dia de Rosh Hashanah, durante o dia, não é para ficar na preguiça, não é para dormir, não é para ficar na sombra e água fresca. É aproveitar o dia para elevar a Hashem, as nossas preces, né? Salmos, recitar salmos, porque é o primeiro dia que vai selar todo o ano. Então, se você dorme, fica lá adormecido, né? Resumidamente, né? Adormecido, indiferente com o dia especial
do ano novo que está se iniciando, então é um espelho que todo o teu ano vai ser um ano anestésico, né? Um ano em que as suas bênçãos estarão adormecidas. Por isso, o Rosh Hashanah são 2 dias, né, de Rosh Hashanah, para intensas preces e etc e tal, para que o início do ano nós estejamos em muita atividade dentro do nosso serviço religioso para Hashem, estarmos clamando a Ele, estarmos também elevando as nossas preces voluntárias, as nossas preces através do Sidur, através do Marzor, né? Melhor dizendo, que é o que vai nortear os 2 primeiros dias de Rosh Hashanah. Então, a intensa atividade nos 2 primeiros dias do ano serão um reflexo das intensas bênçãos que teremos durante todo o ano. Então, é você que escolhe, né? Você quer intensas bênçãos ou você quer bênçãos a passos do bicho preguiça? Né? Aí você que escolhe. Tá bom? Então, por isso, né, o nosso rabinho aqui, Shemuel Marcos, ele diz, o Rebbe explica, então vamos lá para mais uma lição do nosso Rebbe. Se não dormíssemos, aqui já está falando sobre a questão do sono, o sono da noite, né? A noite, de fato, foi para se dormir, descansar, né? Por isso que quem trabalha à noite está perdendo um tempo precioso. Tem que trabalhar à noite, mas não restam dúvidas que o trabalho noturno é muito desgastante, né? Por isso que no dia seguinte a gente fica aí que nem um farrapo humano, né? Fica que nem trapo, né? É por causa disso daí. Então, o Rebbe explica, se não dormíssemos, não haveria amanhã. A vida seria um único dia, interminável. Todos os nossos pensamentos e ações seriam uma continuação dos nossos pensamentos e ações anteriores. Não haveria novos começos em nossas vidas, pois o próprio conceito de um novo começo seria estranho para nós. Afinal de contas, o que é isso, um novo começo? Se não dormíssemos, né? Então seria um dia eterno, né? Interminável. Então não haveria um novo começo, seria algo estranho para nós. Então dormir significa que temos a capacidade não apenas de melhorar, mas também de transcender a nós mesmos, abrir um novo capítulo da nossa vida, que não é previsto nem facilitado pelo que fizemos até ontem. Libertar-nos das restrições de ontem e construir um amanhã novo, recriado. Por isso que quando você acorda de manhã, você faz o Modeh-Ani. Você está recriando o seu dia, você está recriando a sua vida, você está recriando um novo começo. Então, por isso, nesse aspecto aqui, o dormir significa exatamente que haverá um amanhã. Não dormir significa que não haveria um amanhã. Seria um dia interminável. Você não teria uma nova perspectiva para começar novamente um novo dia, um novo ciclo da sua vida e assim sucessivamente. Então, por isso, nesse aspecto aqui, né, de fato, né, o dormir significa isso, termos a capacidade não apenas de melhorar, mas também de transcender a nós mesmos. Então, quando você acorda de manhã e faz o Modeh-Ani, dando ao Rei vivo e existente graças, porque ele devolveu a tua alma, vida, com piedade dentro de você, e grande é a confiança dele para contigo. Então, por isso, nesse aspecto, amados, realmente, nós temos aí, realmente, um novo começo, um novo amanhecer. Então, essa é a primeira mitzvah para
todo judeu e todo Bnei Noa. Santificar o tempo, observar os seus ciclos, celebrar o renascimento da lua, que é o Rosh Chodesh, é o primeiro dia do novo mês, ok? Felizmente para nós, a vida é como um trem que faz paradas diárias. Esses pontos de acesso nos permitem reaparecer com glória total, reagrupar e nos concentrar novamente para que possamos começar um novo capítulo todos os dias. Rosh Chodesh, ou Lua Nova, intensifica esse rejuvenescimento diário que Deus nos concede. Em Rosh Chodesh, é quase como se o mundo estivesse nos dizendo para recomeçar nossa missão, revitalizar nosso plano e redespertar a nossa alma para uma nova perspectiva. Rosh Chodesh traz essa renovação mensal. O Rosh Hashanah traz essa renovação anual, certo? Então, por isso, o ano novo judaico, ele também vem e começa exatamente em Rosh Chodesh. Então, nós temos o início de um novo mês e, ao mesmo tempo, o início de um novo ano. Quando tocamos o shofar, né? Quando se toca o shofar, quando se ouve o som do shofar, então começamos tudo de novo. O mundo ao redor já está fazendo o mesmo. O ano novo traz novos inícios e o Rosh Hashanah traz essa mensagem. O Rosh Chodesh, o início do novo mês, traz para nós mensalmente, né, estas mensagens. Nos inspira a renovar nossos talentos, paixões espirituais, e as preces antes de dormir nos lembram que o amanhã pode ser completamente diferente de hoje. Depende de você. Não estamos para que, como foi mencionado, né? Nós estamos, né, de forma análoga, né? Estamos dentro de um trem. Então, nós não estamos dentro de um trem descontrolado. Podemos começar e parar nosso comportamento. Então você pode parar e refletir sobre o seu comportamento. Rosh Chodesh mensalmente nos traz essa mensagem: parar e refletir. O mês que passou, como fomos? O novo mês, qual é a nossa perspectiva? Um novo começo. Rosh Hashanah, o ano novo judaico, também traz para nós esse aspecto. Como foi o nosso ano? Como será o nosso novo ano? Quais são as nossas perspectivas? É isso tudo que nós precisamos analisar. Por isso, podemos despertar a cada manhã para reaver os nossos sonhos, os nossos ideais. Depende realmente como nós olhamos estas questões. E por isso o nosso Rebbe Menachem Mendel, finalizando, ele nos diz: vocês vão retornar a Deus, o seu Deus, e aí vocês poderão escutar a sua voz. Ao dizer escutar a voz de Deus, Moshe não se referia somente a lhe obedecer, a obedecer o Eterno, mas a reconhecer a mensagem contida dentro de sua voz. Você precisa reconhecer a voz de Deus dentro da mensagem. Não ficar olhando para o homem, mas olhando para a mensagem de Deus dentro da mensagem, dentro da palavra. Escutar a voz de Deus é o nosso desafio. Nossa fé, nossa crença que Deus é bom e que tudo que Ele faz também o é, nos permite lhe agradecer por tudo o que acontece nas nossas vidas, inclusive pelo que parece ser oposto ao bem. Ou seja, nós precisamos agradecer ao Eterno, né, por tudo aquilo de bom e por tudo aquilo que não é bom. Como disse Jó, receberemos apenas o bem de Deus e não o mal, a adversidade. Então é nesse aspecto que fala o nosso Rebbe aqui. Então, pelo mérito desta crença, Deus nos demonstrará que absolutamente tudo o que Ele faz
é realmente bom. Por isso, a nossa perspectiva, ao olharmos diante de nós, no nosso dia a dia, tudo que acontece conosco, tudo que está relacionado conosco, seja bom ou não, vem dele. Ele permite que o mal venha para nós. E como nós vimos nessa semana, entre aspas, as maldições, na realidade estão embutidas grandes bênçãos que vêm disfarçadas, né, como maldição. Nós precisamos cavucar para descobrir os tesouros. E como esse cavucar é de fato as adversidades, as provas, os testes, aquilo que não é do nosso agrado, que aparentemente, né, parece que é algo ruim, nós precisamos escavar, nós precisamos suportar a adversidade, a prova, o teste, e com as nossas preces, o nosso serviço diário, nós cavucarmos para podermos encontrar os nossos tesouros, as bênçãos que estão embutidas dentro das chamadas maldições. Por isso, escutar a voz de Deus é o nosso desafio diário. Escute a voz de Deus e você será muito mais feliz do que você possa imaginar. E esta é uma receita para todos. E não tem ninguém que possa fazer por você. Eu só posso cavucar para encontrar os meus tesouros, não os teus tesouros. Os teus tesouros são seus, os meus são meus, e assim sucessivamente. Por isso, escute a voz de Deus, cave os seus tesouros. Techuvá é a chave para esse retorno a Deus, para um verdadeiro e genuíno arrependimento, para que você possa começar a encontrar os seus tesouros. Seja forte, seja firme. Amanhã temos mais. Shalom, shalom. Até amanhã. Grato, né? A Edneu, agradecemos a vós pelo Mazal Tov, pelas preces, pelas bênçãos lançadas sobre nós. Baruch Hashem, que o Eterno retorne a vós com muitas bênçãos e respostas também às vossas preces. Shalom, shalom. Até amanhã.